quinto ano, tudo bom com vocês? Antes de começar a nossa aula, eu preciso que você vá lá, lave suas mãos e traga o material necessário, né, para essa aula, que é o caderno, o lápis e a borracha. Tá? Então vai lá que eu tô esperando vocês. E aí, conseguiram os materiais? Tá tudo certo? Então, senta lá naquele lugar que você reservou para estudar. E eu vou precisar que você coloque a data de hoje, anota lá a data de hoje. E além da data de hoje, você vai anotar esse título aqui, aula 2, como viviam os primeiros seres humanos.
Gente, agora eu preciso... Essa aula vai ser uma revisão da aula passada. Para vocês entenderem melhor o próximo conteúdo, então eu preciso revisar o que a gente trabalhou, tá? Então copia lá para nós que é a revisão, né? Que a gente está revisando a aula 1. Então copiem lá embaixo. Então vamos lá, então vamos relembrar o que nós trabalhamos na última aula. Eu estava conversando com vocês sobre como viviam os primeiros seres humanos e como a gente faz para estudar isso. Se acontecia tantos anos atrás, né, 3 milhões atrás começa essa história, e muita gente até falou, mas a gente não estava vivo naquela época, não sei como é que eu vou saber, né, se eu não estava vivo, vocês me responderam aí, que eu ouvi daqui, tá? Então, aí eu contei tudo pra vocês como era esse processo, como funciona isso, né? Pra estudar alguma coisa que aconteceu há tantos anos. Bom, quero lembrar que tem várias ciências que se dedicam a isso há décadas. E pra história, nesse conteúdo, tem uma ciência que é muito importante, que é a arqueologia, tá? Então, a arqueologia é uma dessas ciências. E eu vou mostrar agora alguma imagem relacionada ao trabalho do arqueólogo. Lembra que eu conversei com vocês sobre o trabalho do arqueólogo? Então a gente vai revisar. Então antes de eu comentar melhor sobre ele, eu vou pôr uma imagem para ver se você lembra. Tá bom? Então a imagem 1 e a imagem 2. Lembra da aula passada? Qual dessas imagens se refere ao trabalho do arqueólogo? Estão lembrados? O que o arqueólogo faz? É a imagem 1 ou a imagem 2? O que você acha? Um tempinho para vocês analisarem lá. Ótimo, o que você falou? Imagem 1. Você falou imagem 1, você acertou, tá? Imagem 2, não, por quê? Por que não imagem 2? Porque o arqueólogo trabalha com o que mesmo? Com pessoas. Ele se interessa por achados que se referem a pessoas, tá? Então, se for animal, dinossauro, nada disso interessa ao arqueólogo nem ao historiador, tá? Nós interessamos por objetos deixados por pessoas lá do passado, tá bom? Então, a imagem 2, o que eles estão fazendo? Eles estão medindo uma árvore ali, estão estudando uma árvore. Então, a árvore não tem nada a ver com o arqueólogo, tá bom? Então, a resposta certa é a imagem 1, tá bom? Se você acertou, falou 1, tá correto. Então, essa imagem que eu acabei de mostrar, que é a imagem 1, ela mostra arqueólogos trabalhando em uma escavação arqueológica. Tá? Então, lembra que ali tem alguns objetos que se interessam, que os arqueólogos se interessam para estudar como viveram os seres humanos do passado e tal. Aqui na aula passada eu falei sobre o Pedrinho, que é o arqueólogo lá do IFAM, Pedrinho, o arqueólogo esperto, né? Tá, vamos lá. Então, o que pode ser encontrado em uma escavação arqueológica que interessa para o arqueólogo? Tá bom? O que você acha? O que vocês acham? Não, dinossauro, eu acabei de falar que não. Que arqueólogo não é, pro trabalho dele não é interessante. Ele até pode gostar como hobby, mas pro trabalho dele não, tá bom? O que mais? Não, isso também não. Acho que eu vi uma resposta certa por ali. Vamos ver se vocês, acertaram lá. Então, vamos lá. Tem 3 opções aqui. Cacos de cerâmica. Pode ser? Restos de dinossauros ou restos de plantas? Resposta 1, 2 ou 3. Qual desses itens pode ser interessante para o arqueólogo? Como eu falei, né, porque o resto de dinossauro não interessa, resto de plantas também não. Resto de cacos de cerâmica é interessante para esse estudo, tá bom? Então, eu falei pra vocês do Pedro Paulo Funari, que é um arqueólogo, né? E ele tem um livro que é só para crianças sobre esse assunto. Tem um trechinho que fala ali que os lugares onde esses restos estão são chamados de sítios arqueológicos e correspondem a um local de atividades específicas. Pode ser uma casa, pode ser uma fazenda, uma fábrica, um palácio, tá? E uma caverna, por exemplo. Depois a gente vai falar da caverna. Tá? Então lembra que não é só uma escavação, mas tem vários locais que têm objetos deixados por pessoas do passado que interessam para o arqueólogo e, consequentemente, para o historiador também, tá bom?
Então lembra dessa palavra, sítios arqueológicos, desse termo, né? Sítios arqueológicos, que a gente vai voltar a falar neles. E para estudar as primeiras comunidades humanas, o que é interessante pro arqueólogo e pro historiador, tá bom? Então são interessantes achados arqueológicos como fósseis, tá, gente? Então, por exemplo, o crânio é um exemplo de um fóssil. Lembra que o fóssil não é aquele esqueletinho bonitinho tudo inteiro. Pode ser uma parte só do crânio, uma parte do dedinho, como eu já falei, tá bom? O que mais que interessa? Instrumentos de pedra lascada. Então, os primeiros seres humanos, eles faziam instrumentos para caçar e para atividades do seu dia a dia com pedras lascadas. Lembra que eu falei? Então, aqui tem alguns exemplos de instrumentos de pedra lascada. Pra gente ver se você aprendeu ou não, pra gente relembrar e fazer... Quero ver se você está lembrando disso, pra brincar um pouco sobre esse assunto. Eu escolhi algumas pedras, tá? E você vai tentar me dizer qual a função dessas pedras, tá bom? Então, qual você acha que era a utilidade dos seguintes instrumentos? O instrumento número 1, o número 27 e o número 29. Por que você acha que eles usavam esses instrumentos? Então, um tempinho para vocês pensarem, para que eles usavam, será? O que eles faziam da vida deles, como é que eles... Tá? Tá, vamos lá então, pensaram? Qual que é a ideia de vocês? O que vocês acham? O que? Roda naquela época? Você acha que a 27 é roda? Tem certeza? Quem sabe se não era? Ponta de flecha. A 29 ponta de flecha? Será? A número 1, você acha que é ponta de flecha? Ótimo, acertou, ponta de flecha, roda, na roda, 27 roda, fica complicado. Tá, então vamos ver quem que acertou aqui, tá? Então a 1, parabéns, é a ponta de flecha mesmo, tá? A 27 e a 29 são machadinhas, ok? Parabéns para quem acertou. Então, além dos fósseis, nós temos da arte rupestre. A arte rupestre é outra forma da gente entender como essas pessoas viviam há tanto tempo. Aqui, lembra, eu trouxe a aula passada, a gente pode perceber aqui que eles caçavam, que tinha alguns instrumentos, tá bom? Depois a gente vai falar melhor sobre a arte rupestre. E todo esse período que eu tô falando pra vocês, gente, chama-se pré-história. E a pré-história ela é dividida em algumas fases, tá bom? A primeira fase da pré-história nós chamamos de paleolítico, tá? O paleolítico, ele começa com o surgimento dos seres humanos há mais ou menos 3 milhões de anos e termina em mais ou menos 10 mil anos, tá bom? Então essa primeira fase, isso que a gente está estudando até agora é o paleolítico, a primeira fase. Eu preciso que você copie no seu caderno essa informação. Opa! Copia lá um tempinho para vocês copiarem.
Pronto, gente, deu tempo, né, de copiar, então vamos lá. E afinal de contas, como viviam os primeiros seres humanos, né? Esse é o assunto da nossa aula. Então, a partir dessas descobertas, desses fósseis, dessas ferramentas, da arte rupestre, o que os historiadores, os cientistas falam sobre como viviam os primeiros seres humanos? Então, vou revisar, né? A gente conversou aula passada, vamos revisar aqui. A questão do fogo, tá? Eles desenvolveram já nesse primeiro momento, lá no Paleolítico, técnicas de como fazer o fogo, como desenvolver o fogo, tá? E por que eles inventaram, por que criaram essa técnica? Por necessidades de sobrevivência. Então, a necessidade de afugentar animais, a necessidade de aquecimento, melhorar a alimentação, fez com que eles buscassem formas de produzir o fogo. Então, assim, acredita-se que eles já usavam fogo antes, mesmo sem saber como fazer o fogo, eles já usavam a partir de incêndios na floresta, de repente caía um raio e incendiava, e eles usavam esse fogo natural, ok? E aí, a partir desse uso, eles viram que era importante para a sobrevivência deles, para a qualidade de vida, e começaram a buscar, pesquisar, digamos assim, como fazer para produzir esse fogo, tá? E aqui algumas ideias que os pesquisadores acham que eles faziam isso. Então, dá uma olhadinha na imagem. Então, uma ideia que eles têm, que pode ser que eles batiam duas pedras, tá? E essa pedra gerava uma faísca, tinha uma palha seca e pegava fogo nessa palha. A outra ideia, que é a terceira imagem aqui, seria um graveto, também com graveto, palha seca, e eles pressionavam esse graveto na palha, gerando faísca, e aí gerava fogo, tá? São algumas ideias que pode ser, algumas possibilidades. Aqui é um desenho do amiguinho de vocês, o Davi. Ele tem uma ideia, né, de qual a utilidade do fogo. Então ele desenhou uma fogueira ali e eles assando um tigre dente de sabre. É a ideia que ele tem de porque serviu o fogo, tá? Depois a gente vai ver, será que era tigre dente de sabre mesmo no começo? Tá? Mas é a representação dele, como ele imagina isso. O que mais que nós descobrimos? Que eles eram caçadores e coletores. Então, lá no Paleolítico, o homem não plantava e não criava animais. Tá? Ele não tinha essa técnica de plantar. Ele vivia do que existia na natureza, do que a natureza oferecia. E, então, através da caça e da coleta. E aí, o que acontecia? De repente, essa caça, essa coleta começava a ficar escassa. Então, eles tinham que se mudar de lugar. Tinha que achar essa comida, esse alimento em um outro lugar, então eles se mudavam. Então, nesse período, eles estavam constantemente mudando de endereço. Então, nós dizemos que o homem do Paleolítico era nômade, tá? Então, o que quer dizer nômade? Nômade é um estilo de vida em que sempre muda de endereço, que o povo é um povo que sempre muda de endereço, tá? Eu coloquei duas imagens, uma delas se refere aos nômades, a um povo nômade, e outra não, tá? Qual dessas imagens você acha que se refere ao povo nômade? Tá? É a 1 ou é a 2? O que vocês acham? Pode ver a imagem 1, eles estão plantando, né, tem agricultura, tem pastoreio, e a segunda o que eles estão fazendo? Quem acha que é 1? Quem acha que é 2? Ah, parabéns para você que disse imagem 2, parabéns, é 2, né? Eles estão se mudando de lugar. A 1 não, já tá. Tem várias criações que não tem no Paleolítico, certo? Então a resposta certa é a imagem 2. Bom. Eu vou pedir para vocês anotarem lá em cima que eles eram nômades e sempre mudavam de endereço, tá? Então um tempinho para você anotar isso, que é bem importante tá? Eram nômades, sempre mudavam de endereço.
Bom, gente, e aí no final do Paleolítico, ali por volta de 10 mil anos, o clima da Terra começou a mudar, a vegetação e com isso o modo de viver das pessoas, tá? Então, até esse período, cerca de uns 20 anos, a Terra passou por um período que baixou muito a temperatura da Terra. Então, foi a era glacial, né? Período glacial. Então, o período a temperatura da Terra era muito mais baixa. Então, por volta de 10 mil anos, essa temperatura começou a aumentar. E então, muitas coisas na vida dos seres humanos começam a mudar, a se alterar. Então, esse é o período conhecido como Neolítico. Tá? Então, lembra que na pré-história, o primeiro período é o Paleolítico e a partir de agora começa o que a gente chama de período Neolítico. Então, o período Neolítico é uma fase da pré-história que começou há 10 mil anos e terminou em 3 mil anos, mais ou menos, tá bom? Então, eu quero que vocês copiem essa definição do Neolítico no caderno de vocês. Bom, e aí a caça e a coleta se tornaram cada vez mais difíceis. Ficou cada vez mais difícil né, caçar. E o que fazer? Como conseguir alimento? Tá? Então eles começaram a pensar formas alternativas de conseguir alimentos. Aqui algumas imagens que se relacionam a esse período, tá? Que já mostram essas mudanças que ocorreram na forma de viver e de conseguir alimentos. Tá? O que está acontecendo aqui? O que essas mulheres estão fazendo? Só pra gente pensar um pouquinho sobre esse período e sobre essas mudanças, tá? Já vou conversar com vocês sobre a imagem. E a outra imagem relacionada a esse período é essa aqui, ela do Antigo Egito, que é nesse período do Neolítico. Então, lembra que o historiador ele sempre analisa as fontes históricas, né? As imagens são um tipo de fonte histórica muito usado pelos historiadores. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar. Então, o que eles estão fazendo, que instrumento eles estão usando e que tipo de atividade já aparece aqui. Vocês têm ideia? Qual a opinião de vocês? O que está acontecendo? Qual foi a alternativa que eles acharam para conseguir alimentos? Bom, e aí eu vou voltar na imagem anterior. O que aconteceu? As mulheres, acredita-se que as mulheres que eram responsáveis pela coleta de alimentos, e elas começaram a observar que onde elas andavam, né, quando elas coletavam, onde caía o grão, nascia novamente. Então, nascia justamente aquilo que elas coletaram que nascia. Então, a partir dessa observação, elas foram fazendo algumas experiências e acredita-se que mais ou menos dessa forma que teria nascido a agricultura, tá? Então, que talvez as mulheres que tivessem inventado a agricultura. Bom, então realmente essa imagem se refere a uma nova atividade que acontece que surge no Neolítico, que é a agricultura, tá bom?
E a outra atividade que surge no Neolítico é o pastoreio, criação de animais. Então, a partir do Neolítico, eles passam a criar animais. Então, antes eles não faziam isso, lembra? Que eles caçavam e tal. A partir do Neolítico, eles passaram a criar animais. E como aconteceu isso? De onde veio a ideia de criar, de domesticar animal? Então, lembra que eram animais selvagens, que eram perigosos. Bom, e daí, de onde veio essa ideia de criar animais? De pegar aquele, né, animal que estava lá, que é selvagem, que era perigoso muitas vezes para ele, trazer para a aldeia e passar a criar. De onde veio isso? Então, lembra que a partir de alguns estudos, algumas coisas a gente imagina ou cria algumas explicações possíveis para isso. Tá? Uma explicação possível é que eles, numa caça, eles teriam abatido uma loba e depois de abater a loba, eles perceberam que ela tinha um filhotinho. Daí ficaram, né, aquele filhotinho ficaria órfão e tal. Então eles pegaram o filhotinho, levaram para a aldeia e passaram a criar o filhote desde pequenininho, pequeno. E perceberam que era interessante ter um animal na aldeia para ajudar a caçar, para ajudar a afugentar alguns animais perigosos e tal. Então eles foram percebendo a importância de ter um animal, de domesticar os animais. Então, talvez, né, provavelmente, o primeiro animal a ser domesticado fosse um lobo, né, que hoje são o amigo, né, o melhor amigo do homem, né, os nossos cãezinhos, tá? Então essa é uma explicação que a gente acredita, uma forma que poderia ter acontecido a domesticação dos animais, tá bom? E aí eu acho muito interessante essas duas explicações que eu contei pra você, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, como que vocês entenderam isso, e você vai me explicar isso através de desenho, tá? Então eu quero que você desenhe, vai dividir a folha, tá? Uma parte da folha, você vai me explicar com desenhos como foi a descoberta da agricultura, como pode ter sido essa descoberta, né? E no outro lado da folha, como aconteceu a domesticação de animais. Então, primeiramente, eu quero que vocês copiem, que tá aqui, tá? Copia no seu caderno e depois você vai desenhar o que eu pedi, tá? Como teria acontecido a descoberta da agricultura e como teria acontecido a domesticação de animais, tá bom? Então, capricha na letra, capricha no desenho, eu tô esperando pra vocês terminarem.
Então vamos lá, quinto ano. Conseguiram concluir? Conseguiram? Ficou legal o desenho de vocês? Tá? Então assim, se você não terminou, depois tem mais um tempinho pra você fazer isso, se quiser colorir ou não, tá bom? E lembrando, depois a professora vai olhar esse trabalho de vocês, tá? Então, eu tô falando das mudanças que ocorreram no período neolítico. Então, eu já falei pra vocês que houve a criação, né, houve o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio. Tá? E com o desenvolvimento dessas atividades, aconteceram outras mudanças, outras invenções, tá bom? Então, eu vou pôr aqui umas imagens pra a gente pensar um pouco sobre isso. Aqui é uma invenção que tem muito a ver com a questão da agricultura. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? E eu quero que você pense, o que vocês estão vendo e qual a relação dessa invenção, desse objeto com a agricultura? Para que você acha que serve? Por que eles usavam? Tá? Tá bom? Então, isso aqui são cerâmicas, tá? Vasos de cerâmica. Até então não existia vaso de cerâmica. Com a agricultura, o que aconteceu? Eles viram necessidade de transportar essa colheita e armazenar e guardar. Então, como fazer para transportar? Então, eles colhiam lá o que eles plantavam, os grãos, o trigo e tal, e tinha que transportar até a aldeia. E como fazer isso? Né? E lá na aldeia, onde ficaria guardado? Então, com essa dificuldade, eles acabaram inventando a cerâmica, que é esse vaso de barro, né, praticamente. Tá bom? Então, aqui para frisar que a cerâmica era usada para armazenar e transportar a colheita. Tá? Então, quando saiu das cavernas e se tornou um agricultor, o homem precisava de outros meios de subsistência além do abrigo. Logo surgiu a necessidade de ter também vasilhas para armazenamento de água, alimentos e sementes para a próxima safra. Tais objetos tinham que ser resistentes ao uso, impermeáveis à umidade e de fácil fabricação. Qualidades inerentes à argila. As primeiras cerâmicas que se tem notícia são da pré-história. São vasos de barro, sem asa, que tinham cor de argila natural ou eram escurecidas por óxido de ferro. Tá? Então aqui um texto que explica um pouco esse surgimento da cerâmica e qual a utilidade dela. Tá? Aqui uma outra invenção que surgiu com a criação da agricultura. Com a agricultura, mais essa invenção. Então, o que vocês estão vendo? Então, quero que vocês imaginem qual a utilidade disso aqui. Tá. E assim, qual a diferença desse material que vocês estão vendo para aqueles instrumentos lá do Paleolítico? Lembram? O que é diferente aqui? O que tem de... a diferença entre esse e o outro na qualidade. Então lá era de pedra lascada, né? Esse daqui é mais lisinho. Observe que ele é bem mais liso que aqueles instrumentos de pedra lascada. Tá bom? Por quê? Porque aqui eles começaram a polir os instrumentos. Que podia ser pedra, podia ser ossos de animais, podia ser madeira, então podia ser diferentes materiais. Tá bom? Esse aqui é de pedra. E eles começavam a polir. O que é polir? É como se eles lixassem esse material para deixar ele bem lisinho. E qual a utilidade disso? Deixar também bem afiado. Eles ficavam mais afiados e mais cortantes. Tá bom? Então facilitava o trabalho lá na roça, lá na agricultura. Aqui uma outra imagem. Essa é uma exposição. Uma vitrine que tem objetos do período neolítico também. Tá? Nós vemos ali vários machados de pedra polida. E aqui o diferente aqui, observe que tem machados com cabo de madeira, tá bom? E aqui é uma foice. Essa foice, ela tem dentes de pedra. A foice ela é usada para colheita, tá bom? Então aqui tem vários novos objetos que surgiram com a agricultura. Tá? Então, no Neolítico, os instrumentos ficaram cada vez mais elaborados, passaram a ser polidos para que ficassem mais afiados, mais cortantes e assim facilitar ainda mais as atividades cotidianas como plantar, colher, caçar e coletar. Tá bom? As imagens que eu mostrei lá aqui essa vitrine e esse machado com cabo de madeira, eles são do período Neolítico mesmo, tá? Tem uns 10 mil anos pra cá. Essa é uma representação atual. Uma pessoa da atualidade desenhou fez essa representação desse homem primitivo
lascando a pedra. Então primeiro eles lascavam a pedra para depois polir. Aqui é uma outra invenção do período neolítico, que é o moinho de pedra. Então eles começaram a colher grãos, aqui por exemplo, grãos de trigo. O trigo são essas sementinhas, tá? Então eles inventaram esse moinho para essa forma de moer o trigo para transformar em farinha. Então hoje, né, a gente tem a farinha de trigo que usa para fazer pão, etc. Então eles usavam esse instrumento para moer o trigo. E aqui outros modelos de moinhos, tá? Então aqui também são grãos de trigo. E eles pressionavam essa pedra em cima desse trigo até ela virar farinha. Aqui é um artista da atualidade. Ele pesquisou várias sepulturas. Então era hábito deles desenharem nas sepulturas. Vários povos têm esse hábito de desenhar nas sepulturas. Então esse artista selecionou algumas dessas imagens dessas sepulturas e montou esse painel que nós estamos vendo aqui. Que esse painel tem instrumentos e atividades do período neolítico relacionados à agricultura, tá? Então são alguns instrumentos e atividades agrícolas. Então para vocês observarem aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Então são os instrumentos que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que eu mostrei lá atrás para vocês. Eu vou mostrar um por um e eu quero que você me diga, você vai escrever no seu caderno, qual você acha que qual desses instrumentos que a gente trabalhou que se refere ao desenho que eu vou mostrar, tá bom? Bom, primeiro eu quero que vocês copiem esse enunciado, tá? E depois eu explico exatamente como vai ser a atividade, tá? Então um tempinho para vocês copiarem e eu já explico. Tá, agora eu vou mostrar alguns daqueles desenhos do painel. Eu selecionei alguns, eu quero ver quem vai conseguir adivinhar que ferramenta foi desenhado, tá? Nos desenhos a seguir. Então, aqui esse desenho 1 é qual das ferramentas que eu mostrei pra vocês, do Neolítico? Qual ferramenta você acha que é? Pronto? Escreveu? Então vou pra ferramenta número 2. Essa ferramenta eu mostrei a imagem da foto, né, a imagem com ela. Qual daquelas ferramentas você acha que é do Neolítico? Dá uma olhada e escreve. Tem um minutinho para vocês escreverem. Pronto, gente, agora a imagem 3 é uma daquelas invenções do Neolítico também. Qual você acha que é? Vamos lá. Tá bom, acabou o tempo. E aí, o que vocês escreveram? Então, eu vou trazer a resposta. Eu quero ver quem conseguiu acertar. E a gente vai corrigir isso, tá bom? Aqui. Então, o primeiro é um machado de pedra polida com cabo e uma enxada. O segundo é uma foice de madeira. E o terceiro é um moinho de pedra. E aí, quem acertou? Conseguiram? Acertaram? Tá. Bom, quinto ano por hoje é só. Lembrando que se faltou terminar alguma tarefa, aproveita para terminar, ok? Na próxima aula vamos continuar com esse assunto e até mais.